escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, obedecendo aos pais, estudando e, acima de tudo, acompanhando as nossas lições que estão muito interessantes. Vamos iniciar a nossa aula com uma oração. Juntem as mãos, fechem os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor nos protegeu contra esta pandemia. Que logo possamos estar na Tua casa, se for da Tua vontade, ó Pai. E que o Senhor possa abrir os nossos corações para recebermos o Teu ensino. Que a palavra seja plantada nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade para a nossa revista Mais que Vencedores. A nossa aula será de número 3. Vocês lembram o tema que nós estamos estudando? São as parábolas de Jesus. Mas o que é mesmo uma parábola? Vocês se lembram? Parábola é uma história curta que traz ensinamentos com sabedoria para a vida das pessoas. Hoje nós vamos aprender na nossa lição de número 3, que se chama Plantando a Semente, sobre a parábola de um semeador que se encontra, depois nós vamos abrir a nossa Bíblia, em Marcos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. Depois, no decorrer da nossa aula, nós vamos ler estes versículos. Só que para darmos continuidade à nossa aula, precisamos saber ou relembrar o que faz um agricultor ou semeador. Vocês se lembram? A gente então precisa saber o que faz esse agricultor ou semeador. É aquela pessoa ou profissional que trabalha no cultivo da terra. Vocês se lembram que para poder plantar sementes de árvores, as plantações dependem das mãos destes profissionais. Eu vou mostrar agora uma figura que retrata este profissional, ele trabalhando no cultivo da terra. E também eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência, ou em casa nos jardins que vocês tenham, ou mesmo na escola, sobre a plantação de alguma árvore ou plantinha. Eu gostaria de saber se sim, como nesta planta, que se eu colocar os meus cuidados sobre ela, ela irá crescer, florescer e se tornar uma grande planta. Se sim, se ela cresceu. E se você nunca plantou, você pode ter essa experiência. Ela pode crescer então pelos seus cuidados ou morrer pela falta deles. Jesus ensinou assim. Ele estava no barco no mar da Galileia e uma grande multidão, um grande número de pessoas o cercava para ouvir os seus ensinamentos, porque todos ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus. E Jesus contou a parábola do semeador. Só que para continuar
esta história é muito interessante, eu vou convidar uma personagem bem legal para me ajudar. Dona Flor, venha! Olá, pessoal! Eu sou a Dona Flor. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma parábola que se chama a parábola do semeador. Jesus ensinou assim: um semeador, agricultor, saiu a semear, ou seja, a plantar no campo. Ele levava um cesto cheio de sementes para semear. Pegava as sementes do cesto e jogava pelo campo. As sementes caíram em 4 lugares ou solos diferentes. Vamos ver? Algumas sementes caíram à beira do caminho e então vieram os pássaros e comeram as sementes. Outras sementes caíram num lugar cheio de pedras, em um solo rochoso. Logo, as sementes brotaram, mas não havia muita terra. Daí, sabe o que aconteceu com essa semente? Veio o sol forte e secaram as plantinhas. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Elas até começaram a crescer e então tentaram sobreviver no meio dos espinhos, mas eles cresceram muito e aí os espinhos sufocaram as plantinhas. Por fim, outras sementes caíram em terra boa e a terra boa fez bem as plantas. Elas cresceram muito e deram muitos frutos, produzindo a 30, 60, 100 vezes mais, muito mais do que haviam sido plantadas. Essa foi a parábola das sementes. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal! E aí, crianças, gostaram da parábola do semeador contada pela Dona Flor? Eu espero que sim. Agora vamos para alguns tipos de conceitos da nossa história. Semente é a palavra de Deus. O semeador significa a pessoa que fala do ensino de Deus, que anuncia o evangelho. O solo representa ou significa cada coração. Então, a palavra de Deus, ela pode ser dita ou falada de forma igual para as pessoas, porém, ela pode ser recebida de forma diferente por cada tipo de coração. Vamos continuar a nossa história, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 10 a 20. Mais tarde, quando Jesus estava longe da multidão e os discípulos estavam perto dele, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus prontamente lhes explicou. Cristo explicou a história das sementes, dizendo que cada tipo de solo representa um coração. Vamos ver? As sementes que caíram à beira do caminho e vieram os pássaros, significa, você sabe o quê? Um coração duro. Mas um coração duro? Sim, um coração duro porque esta pessoa recebe a palavra de Deus, porém ela não vive aquilo que Jesus quer. Está lá no versículo 15. As sementes que caíram em um solo rochoso
no meio das pedras. Vocês sabem o que significa? Significa um coração instável. Um coração instável? Um coração instável é aquele que até recebe a palavra de Deus com alegria. Porém, quando chegam os problemas, essas pessoas abandonam os ensinos de Deus. Por quê? Porque essas pessoas tinham uma fé pequena. Está lá no versículo 16. Então, professora, me dê um exemplo. A pessoa que, por exemplo, perde o emprego ou que tem algum problema de saúde, ela recebeu o ensino de Deus, porém a fé dela é pequena e por ela ter o coração instável, ela logo abandona, logo deixa para lá o ensino de Cristo. Já as sementes que caíram no meio dos espinhos, vocês sabem o que representa? Significa um coração dividido. Um coração dividido? Sim, um coração dividido entre a palavra de Deus, as boas novas da salvação e as atrações deste mundo. Nossa, acho que eu não entendi. Esse coração é dividido porque essas pessoas colocam as riquezas do mundo num patamar tão importante quanto o espaço que Deus ocupa no coração dessas pessoas. E as riquezas do mundo devem ocupar o mesmo lugar em nossos corações do que os ensinos de Deus ou o trabalho para Cristo? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque Deus quer que busquemos em primeiro lugar o seu reino e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Está lá no versículo 17. E um exemplo deste coração dividido é uma pessoa que dá importância a coisas materiais como carros, casas, emprego, dinheiro, sucesso, fama. Mas, tia Priscila, eu achava que todas essas coisas eram importantes. Elas são importantes, porém não devem ocupar o mesmo patamar no nosso coração do que as coisas referentes ao ensino de Deus. Deus não quer um coração dividido. Então essas pessoas, elas até frequentam a casa de Deus, até frequentam a igreja, porém sem ânimo para continuarem lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando e orando. Por isso que o coração dessas pessoas é dividido. E em último lugar, as sementes que foram plantadas em terra boa. Vocês lembram o que aconteceu com a plantinha? Ela frutificou e cresceu. Sabe o que isso significa para o nosso coração? Significa um coração multiplicador. Nossa, que coração enorme! Sim, um coração que multiplica a mensagem de Deus a 30, 60, 100 vezes mais do que foi ensinado. Para quem? Para a honra e glória de Deus. Vocês podem ter um coração que multiplica a palavra de Deus de que forma? Obedecendo aos pais, sendo bons alunos, sendo pessoas generosas, boas, amando o próximo. E que mais, tia Priscila? Quem participa da EBD, da nossa escola bíblica dominical, quem participa das nossas escolas bíblicas de férias e principalmente esse coração multiplicador significa quando nós
anunciamos o Evangelho de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, como por exemplo para os nossos colegas, para os nossos vizinhos que ainda não conhecem a Deus. As lições que nós aprendemos, a gente pode repassar para essas pessoas. E todos nós, então, podemos ser semeadores ou agricultores, ou seja, pessoas que plantam a palavra de Deus no coração das outras pessoas? Claro que sim! Falem para as pessoas sobre Jesus, de como Ele nos salvou e do seu grande amor por nós. Vamos então estudar o nosso versículo da semana. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Unigênito é filho único, então Deus enviou o seu único filho para que a gente viva a palavra dele. Então, o nosso coração é um coração que recebe a palavra de Deus plantada com alegria, ou o nosso coração é duro? Gostaria que vocês pensassem, então, que tipo de solo é o seu coração? O nosso coração deve ser uma terra boa para que Jesus se alegre com os resultados. Vamos dar frutos para o reino de Deus? É isso que Deus quer para você, para mim e para todos nós. Não esqueçam de fazer a tarefa e atividade da lição. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!